Olá, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou o Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o 20º episódio da 6ª temporada e nós vamos falar hoje sobre os pilares doutrinais da Reforma Protestante, os 5 solas: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo gloria. Para conversar comigo, nós temos aqui Eduardo Faria, ele que é ex-pastor presbiteriano, recém-convertido à igreja. Fui pastor por 10 anos, né? E está pela primeira vez aqui no nosso podcast. Já esteve numa live com a gente lá no início do ano, uma live incrível, aliás. E hoje veio gravar o podcast aqui comigo. Eduardo, que honra, meu caro. Tudo bem? Tudo bem, Peter. Muito obrigado pelo convite e a honra é minha. Imagina, meu caro. Eduardo, conta um pouquinho pra gente aqui da sua história de conversão, brevemente, né? Só pra quem ainda não te conhece, passar a te conhecer. E eu sei também que você tá com um curso fantástico aí, um grande projeto. O espaço é seu, faz o seu jabá aí também, tá bom? Bacana. Bom, Peter, como você disse, né, eu fui pastor presbiteriano durante 10 anos e antes desse período, né, os 10 anos anteriores a esse período foram de preparo para ser pastor presbiteriano. Né, na igreja presbiteriana, os requisitos para a pessoa que quer ser pastor são muito elevados, então a pessoa tem que servir durante 3 anos numa igreja local, depois são 4 anos de seminário e depois mais 1 ano de licenciatura. Então a gente está falando aí de 8 anos. Então eu passei 8 anos me preparando para ser pastor e 10 anos como pastor. Caramba! Eu dediquei praticamente toda a minha vida adulta a esse chamado, por assim dizer, a esse ministério. E eu servi ao Senhor com muita integridade de coração, sabe, Peter? Eu fui pastor e fui um pastor dedicado, fui um pastor que fazia as coisas por amor a Deus, por amor ao rebanho, dentro da minha compreensão, mas paralelo a isso tudo, eu era um pastor bastante anticatólico, Aliás, via de regra, a gente tem 2 tipos de protestantismo no Brasil, né? Assim, a gente dá para dividir o protestantismo em várias camadas, em várias linhas, mas do que eu vou falar aqui, a gente tem 2 tipos, que é o protestantismo de missão e o protestantismo de imigração. Né? Então, o protestantismo de imigração são anglicanos que vieram da Inglaterra no século XIX, se estabeleceram aqui por questões de imigração, e sobretudo luteranos, que vieram da Alemanha também, século XIX, século XX, se estabeleceram aqui. Esses são os protestantismos de imigração. Aqui na região sul, os luteranos são bem fortes, assim. Sim, e boa parte deles são fruto de um protestantismo de imigração. Sim. Né? Mas a maior parte do evangelicalismo, do protestantismo brasileiro, é protestantismo de missão. São as igrejas que chegaram ao Brasil no século XIX, como a igreja congregacional, batista, e no meu caso, a igreja presbiteriana. E essas igrejas são naturalmente anticatólicas. Por quê? Porque o Brasil já era um país católico no século XIX. Se essas igrejas decidiram enviar missionários para cá, é porque eles entendiam que o catolicismo não era plenamente cristão, né? Era necessário enviar um missionário para, entre aspas, evangelizar os católicos. Então isso ficou muito forte, né, na formação da mentalidade protestante brasileira, e eu não era exceção a essa regra. De modo que eu ensinava e cria que o catolicismo era uma degeneração da igreja primitiva. É isso que está nos nossos livros, nos livros textos que eu considerava nossos, né, na época. É isso que está nos livros textos da igreja presbiteriana
sobre a história da igreja. O catolicismo é uma degeneração da igreja primitiva, né? Ninguém sabe ao certo quando que essa degeneração surgiu, o que marca essa degeneração. Sim. Né? Mas o catolicismo seria essa degeneração, e eu cria nisso e ensinava isso. E depois dessa degeneração, Peter, começaram a entrar, e aqui eu peço para os nossos ouvintes colocarem muitas aspas no que eu vou falar aqui, tá? Começaram a entrar as heresias na igreja, né? Heresias com aspas, tá, gente? Que heresias são essas? Devoção a Nossa Senhora, imagens, oração pelos fiéis defuntos, devoção aos santos, Sim. Purgatório, transubstanciação, e por aí vai. Qual não foi minha surpresa quando eu descobri que tudo isso que eu acabei de falar é ensino apostólico. Tudo isso que eu acabei de falar é ensino plenamente apostólico. É aquilo que os apóstolos enviados por Cristo nos legaram desde o dia 1. Desde o dia 1. De modo que quando eu descobri isso, Peter, eu tive que tomar uma decisão. Foi uma decisão difícil, uma decisão que me custou muita coisa, tanto em níveis de sustento da minha família, quanto em níveis de status pessoal, de compreender a minha identidade, né? Porque, como eu disse, toda a minha vida adulta eu dediquei a ser pastor presbiteriano, mas eu tinha que fazer uma escolha, né? A gente está aqui no Cooperadores da Verdade. Eu tive que fazer uma escolha entre a verdade ou entre o status, o dinheiro, o conforto, enfim. E a verdade sempre fala mais forte, né? Ninguém pode contra a verdade. E aí eu tomei a decisão, eu abdiquei do meu ministério na Igreja Presbiteriana, eu pedi desligamento da Igreja Presbiteriana. Sim. Sou grato por amigos que tenho lá, sou grato por aprendizado que eu tive lá. Eu não saí da Igreja Presbiteriana, Peter, por nenhum tipo de cisânia, de animosidade, de rompimento, não. Foi uma decisão de fé, uma decisão consciente de fé, e preservo muitos amigos na Igreja Presbiteriana, mas eu precisei tomar essa decisão, me tornei católico, e eu posso te dizer, Peter, com a maior tranquilidade, o que eu ganhei sendo católico, e aqui eu estou falando bens espirituais, o que eu ganhei sendo católico é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa ter perdido quando eu deixei de ser pastor. Então eu sou muito, muito grato a Deus, porque Ele me trouxe de volta para casa. Sou muito grato a Deus. E você mencionou o curso. Isso. Mas eu já vai. Eu quero só deixar claro para os nossos ouvintes, né? Porque às vezes o ouvinte pensa assim: o cara acabou de tornar católico e já está querendo ensinar, já está querendo fazer curso. Bom, eu não acabei de me tornar católico. Você que nos ouve só está sabendo agora. Por quê? Porque eu me tornei católico e fiquei 2 anos no anonimato, 2 anos quieto. Aliás, 2 anos recebendo convite para live de amigos que sabiam da minha trajetória, recebendo convites de editora para escrever livro, e eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Então eu fiquei 2 anos escondido, estudando, me aprofundando, sem contar que eu tenho já preparo teológico, mas é lógico que eu precisava desse ajuste de foco. Claro. 2 anos sendo dirigido espiritualmente. Eu tive 2 diretores espirituais. Um foi o Dom Antônio Augusto, lá do Rio de Janeiro, o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, porque eu morava no Rio de Janeiro quando eu me converti. Sim. E aqui em Juiz de Fora, o Padre Dondes, é meu diretor espiritual. Então foram 2 anos de anonimato, de estudo, de maturação, de direção espiritual, até que eu entendi que chegou o momento de eu compartilhar alguma coisa que eu tinha aprendido. E eu sou professor também, Peter, do seminário arquidiocesano aqui da minha cidade. Caramba, muito bom, muito bom. O professor do seminário, sirvo os futuros sacerdotes com muita alegria, e boa parte até do curso que eu ministro no meu curso online, eu ministro lá para os seminaristas também. Então o nível do curso é muito bacana. O nome do curso é Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Esse curso ele é dividido basicamente em 2 partes.
Primeira parte, eu ensino o aluno a ler a Bíblia. Eu ensino o aluno a se familiarizar com um livro que a Santa Igreja nos legou, com um livro que a Santa Igreja nos ordena a ler, né? A Santa Igreja nos orienta a ler. A Constituição Dogmática Dei Verbum diz que, assim como nós nos alimentamos da mesa da Eucaristia, nós nos alimentamos da mesa da palavra. Perfeito. Então a gente precisa conhecer a palavra. E a segunda parte do curso é uma fundamentação bíblica dos dogmas da igreja. Fantástico. Então eu trabalho com dogmas cristológicos, dogmas sobre o Papa e a igreja, dogmas sobre as últimas coisas, né? Por exemplo, o purgatório, o céu, o inferno. Eu vou ter uma aula extra sobre os dogmas marianos. Os dogmas marianos, os alunos estão com uma grande expectativa, porque eu vou trabalhar a fundamentação bíblica dos dogmas marianos e a conexão entre cada um dos 4 dogmas marianos com a cristologia. Sensacional. Porque se a gente mexer em algum dogma mariano, a gente mexe na cristologia, né? Não tem como. Então, assim, eu fechei a primeira turma porque as aulas são ao vivo, Peter. Todas as aulas Sim. Caramba! Todas as aulas são ao vivo, Então, eu limitei o número de alunos, eu interajo com os alunos e ainda tenho 2 aulas de mentoria extra, tá? Que eu não cobro nada a mais. Então, as aulas são ao vivo. Eu fechei a primeira turma e estou abrindo agora a segunda turma. Quem quiser participar, pode entrar no meu Instagram, né, Dudu Faria 1, e lá na minha bio tem o link para você fazer a sua inscrição. Excelente, gente, mais que recomendado, né? Mais que recomendado, apesar de o Eduardo, ainda não ter um curso aqui na nossa escola de apologética, já vamos mexer os pauzinhos aqui para a gente conseguir fazer algo com ele, tá? Vamos sim. Mas esse curso lançado aqui pelo próprio Eduardo está fantástico, gente, sobretudo para todos nós que temos a necessidade de explicar e defender a fé no nosso dia a dia a partir das Escrituras, no nosso contato, principalmente aí com os protestantes, não é? Então, fica aqui a nossa recomendação, não é um publi, tá, gente? Então, assim, estamos recomendando de coração mesmo, porque a gente sabe que aqui tem conteúdo seguro para você aprender a explicar e defender a sua fé. Obrigado, Peter. Então, meus caros, continuando com os recados aqui, este é um podcast que chega até você por um oferecimento da nossa Escola de Apologética, Cooperadores da Verdade, e também pelo nosso Cooperadores Clube. A Escola de Apologética já está com o nosso site no ar, já temos aí mais de 500 alunos entre todos os nossos cursos, né? Alguns cursos estão com as inscrições abertas, outros a gente vai anunciar quando nós abriremos, mas futuramente lançaremos novos cursos, muitas novidades aí para vocês, tá? E o Cooperadores Clube é a plataforma de membros do Cooperadores da Verdade, onde você se associa ao Cooperadores, nos ajuda mensalmente a sustentar e fazer crescer cada vez mais esse projeto, esse apostolado, e em troca recebe alguns benefícios, brindes, sorteios, descontos nos nossos cursos, conteúdo extra também, tá? Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você já aprendeu muitas coisas aqui com a gente e acha que esse é o momento, então, de participar mais ativamente do nosso apostolado, você pode se associar ao Cooperadores Clube, cooperadoresdaverdade.com/clube, lá tem todas as informações, todos os links, a partir de R$5 por mês, quase nada, você já nos ajuda muito. E no mais tem o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, com muito conteúdo lá, certo? Siga também a gente nas redes sociais, principalmente Instagram e YouTube. Os nossos grupos de WhatsApp e Telegram também estão abertos para você. E o link para tudo isso está no post desse episódio lá no nosso site. Os recados são esses, então agora o Eduardo volta para a gente conversar sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Eduardo, só antes de a gente começar aqui, uma breve observação aos nossos ouvintes. Gente, quando nós trazemos conteúdos novos aqui no podcast, assuntos que nunca foram tratados antes, sobretudo quando esses assuntos têm muitas divisões e subdivisões e tópicos e subassuntos, né? Eu gosto sempre de gravar
uma passada geral, um primeiro episódio, né, onde a gente expõe um panorama geral do tema, certo? E depois a gente grava outros episódios dedicados cada um a um dos tópicos, tá? Então foi assim que nós fizemos com os dogmas marianos, foi assim que nós fizemos com os vícios e as virtudes, foi assim que nós fizemos com o episódio das cruzadas, que aliás eu tô devendo os desdobramentos ainda, né? Então eu gravei um episódio falando sobre os 4 dogmas marianos e depois 4 novos episódios, cada um falando sobre um dogma mariano de forma mais aprofundada. Gravamos um episódio sobre a conquista das virtudes e depois 8 novos episódios, cada um dedicado a um vício e a uma virtude, que é oposta. São os pecados capitais, né? Que são 7, mas a gente gravou um último aí sobre a modéstia e a vaidade. Então hoje aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? A gente vai falar sobre os 5 solas da Reforma Protestante, mas certamente é um assunto que exige que nós nos aprofundemos depois. Então, muito provavelmente mais para frente, a gente vai gravar novos episódios dedicados a cada um dos solas, tá? Muito bem, Eduardo. Então, para a gente começar, eu gostaria, antes de a gente tratar de cada um dos solas individualmente, que você nos desse um panorama geral, certo? Então, o que são os 5 solas, qual que é a sua origem, qual que é a sua importância para o movimento protestante, e você tem também uma tese com respeito aos 5 solas e a visão católica dos 5 solas, que é muito interessante, que você veio defender aqui no nosso episódio, e eu gostaria que você comentasse também, porque é daqui que a gente vai partir, né? Vamos lá, Peter, e eu queria convidar os nossos ouvintes para uma reflexão também, que é o seguinte: os 5 solas, né? Sola em latim significa somente, né? Apenas, só. Né? Então, os 5 solas da Reforma Protestante são um conjunto fundamental de princípios considerados como centrais para a doutrina da salvação ensinada por todos os ramos do protestantismo. Quais são esses 5 solas? Né? Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura e soli Deo gloria. Esses 5 solas, eles nunca foram sistematicamente organizados, tá? Até o século XX. Só no iniciozinho do século XX que começou-se a usar esses 5 solas sistematicamente organizados, né? Sistematicamente articulados. Eles nunca tinham sido até então. Muito embora a expressão sola gratia e sola fide foram usadas em conjunto, né, pelos próprios reformadores. Sim. Por exemplo, em 1554, Melanchthon, que foi o braço direito de Lutero, por assim dizer, ele escreve, né? Perdoem o meu latim, tá? Porque eu não sei falar latim, eu vou ler aqui do jeito que está escrito. Sola gratia justificamos et sola fide justificamur. Somente a graça justifica e somente pela fé somos justificados. Então, assim, todos esses 5 solas aparecem em vários escritos dos reformadores protestantes, mas eles nunca foram assim catalogados todos juntos, tá? A não ser agora no início do século XX, né, mais ou menos uns 100 anos atrás. E a grande questão, Peter, é que a narrativa é sedutora. A narrativa é envolvente. Qual que é a narrativa? A narrativa é: somos salvos somente pela graça, por meio somente da fé, somente em Cristo, de acordo somente com as Escrituras, para a glória de Deus somente. Em contraponto a vocês, católicos, que são semipelagianos, que acrescentam outras coisas necessárias à salvação. E aí, meu caro, a pergunta que eu faço é o seguinte: como que um movimento, estou falando aqui no movimento protestante, como que um movimento Sim. que nasceu apontando para a graça, para a Bíblia, para Cristo, para a fé, como que esse movimento foi tão combatido pela Santa Igreja? Por que que a Santa Igreja combateu
Um movimento que dizia só a graça, só a fé, só a Escritura. Ora bolas, a Escritura foi escrita pela Santa Igreja. Sim. Por que que esse movimento foi tão combatido? Aí eu costumo dizer, né, das duas uma. Ou a Igreja Católica é malvada, corrupta, quis manter os seus filhos nas trevas, deliberadamente, e era isso que eu cria e ensinava. Sim. Ou existem erros terríveis e fundamentais nos postulados do protestantismo. E eu fico com essa segunda opção. Existem erros terríveis, existem erros fundamentais nesses 5 postulados, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, no podcast de hoje, no episódio de hoje. Mas a minha tese, ela não é minha, tá? Na verdade, essa tese é do Louis Boyer, que é Sim, muito bom. Um ex-pastor luterano que se tornou padre. Tá? O nome dele é Louis Boyer, e ele tem um livro chamado O Espírito e as Formas do Protestantismo. Que, aliás, esse livro não tem em português. Quem for de editora, estiver nos ouvindo aí, vale a pena traduzir esse livro. Tá? Louis Boyer. Por favor, né? O Espírito e as Formas do Protestantismo. Esse livro é uma preciosidade. É um ex-pastor luterano que se converteu ao catolicismo, se tornou padre. Então, essa tese é um pouco dele, tá? É lógico que eu dei um formato meio meu, porque ele não trabalha os 5 solas, mas essa tese é principalmente dele, né? Eu não vou tomar o crédito por essa tese, mas a tese é a seguinte, Peter: os 5 solas corretamente compreendidos são plenamente católicos. Eu vou repetir. Os 5 solas, mas com um disclaimer aqui muito importante. Corretamente compreendidos, são plenamente católicos. Quando a gente fala de graça, fé, Cristo, Escritura e glória a Deus, a gente está falando de quê? De fé católica. Então a gente precisa entender corretamente. Para que a minha tese faça sentido, o ouvinte precisa entender corretamente. Então eu pensei, Peter, nesse nosso bate-papo aqui, nesse podcast, trabalhar o seguinte, para ficar bem didático para quem está nos ouvindo. Trabalhar o sola, o espantalho que apanha, porque não é a Igreja Católica que apanha, quem apanha é um espantalho que fazem da Igreja Católica. Sim, sim. O erro protestante e qual que é a perspectiva correta para dizer que esse sola é nosso, né? Para dizer que esse sola é católico. O que você acha? Eu acho excelente, principalmente porque a gente vai conseguir mostrar para nossa audiência católica que precisa aprender a explicar e defender a sua fé, tanto a perspectiva protestante quanto a perspectiva católica, e ao mesmo tempo a gente consegue desfazer os mitos e os espantalhos que contam a respeito da igreja e a respeito da doutrina da igreja, que a doutrina dos 5 solas vai, via de regra, sempre tentar combater, né? Não é a doutrina da igreja, como o Eduardo bem pontuou, é sempre um espantalho que criam da igreja, e isso não é algo novo. Os reformadores falam muito mal daquilo que eles pensam ser a doutrina católica, mas que quando a gente vai ver documentalmente não é nada disso, então a gente consegue contemplar todos os aspectos de um único assunto, apesar de que, claro, como eu disse, vai ser um panorama geral, mas pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, tome nota, porque o Eduardo vai trazer muita coisa boa pra gente, tá? O primeiro sola que o Eduardo vai trazer aqui pra gente, então, é o sola gratia, somente a graça. Somos salvos somente pela graça. Então, Eduardo, a palavra é sua. Hoje eu fico aqui estudando contigo, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Sola gratia. O que significa sola gratia? Somente a graça. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Qual que é o espantalho católico que apanha, né? Quando os protestantes dizem que nós somos salvos somente pela graça, qual que é a doutrina católica que eles acham que estão batendo,
que eles acham que estão combatendo, né, melhor dizendo, é a questão do mérito. Uhum. É a questão do mérito. Eles dizem que a Igreja Católica ensina salvação pelos próprios méritos, ensina salvação pelos próprios merecimentos, pelo esforço humano, e a gente não precisa nem ler muito doutrina católica para saber que isso é um espantalho. Exatamente. Né? Para saber que isso não é verdade. Em momento nenhum, a Santa Igreja ensina que nós somos salvos pelos nossos próprios esforços, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Ontem, como eu disse no início, o Peter, eu sou professor do seminário, né? Eu sou professor do seminário arquidiocesano, aqui de Juiz de Fora, e ontem a gente fez um colóquio, né? Eu organizei com os alunos um colóquio sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum. Excelente. E é muito interessante a gente perceber que, por exemplo, na Dei Verbum, o Sagrado Magistério é muito claro em nos dizer, quando, por exemplo, quando ele começa a Dei Verbum, ele fala sobre a aceitação da revelação, né? Como que o homem pode aceitar a revelação de Deus. E olha o que diz a Dei Verbum no parágrafo 5. Para que o ser humano preste adesão à fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e o auxílio interior do Espírito Santo. Perfeito. Ou seja, o Sagrado Magistério da Santa Igreja nos ensina que a gente só vai aderir à verdadeira fé com o auxílio prévio da graça divina e com o auxílio concomitante do Espírito Santo. Então isso é uma grande bobagem, é um grande espantalho dizer que a Igreja Católica ensina salvação pelos méritos próprios, pelos próprios merecimentos. E qual que é o erro protestante quando fala de sola graça? Por que que a Igreja precisou combater o protestantismo? Porque o protestantismo, Peter, ensina uma justificação extrínseca, uma justificação que salva o pecador sem transformá-lo interiormente. É a tal da justiça imputada, né? A justiça de Cristo foi imputada sobre o pecador, mas o pecador continua o mesmo. Tem até uma frase muito famosa de Lutero, na qual ele diz assim: a graça de Deus nos envolve como um manto, mas nos deixa exatamente como somos. Exatamente. Eu não posso crer nisso. Porque a Sagrada Escritura me diz que quem está em Cristo é nova criatura. A transformação, a justiça de Cristo, sim, a justiça de Cristo é aplicada a nós, mas não é uma justiça imputada, é uma justiça comunicada. E aqui a gente precisa fazer essa distinção. Não é uma justiça imputada somente, ou seja, nós continuamos sem transformação, mas Deus juridicamente olha para nós como justos. Não é uma justiça apenas imputada, é uma justiça comunicada, não é uma graça apenas extrínseca, é uma graça infusa. Então a gente precisa corrigir esse erro. E aí, por que eu digo que, corretamente compreendido, o sola gratia é plenamente católico? Bom, primeiro porque tudo é graça. Tudo é graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu livro A História de uma Alma, ela termina o livro dizendo: eu descobri que tudo é graça. E eu estou aqui com o catecismo aberto, e no parágrafo 1996 do catecismo, olha o que a gente lê.
Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite, tornarmos-nos filhos de Deus. A gente vê no parágrafo 1998, essa vocação para a vida eterna é sobrenatural, depende integralmente da iniciativa gratuita de Deus. Aqui, queridos, eu estou lendo o catecismo. Se a gente pegar o parágrafo 2001, a preparação do homem para acolher a graça já é uma obra da graça. Uhum. Ora, como que eu vou dizer que alguém no catolicismo é salvo pelos próprios esforços, pelos próprios merecimentos? Agora, a gente tem um problema. Eu vou usar essa palavra, Peter. A gente tem um problema. A gente tem um problema a ser solucionado. E a gente não pode fugir desse problema. Que problema é esse? A Bíblia fala de méritos. A Bíblia fala de méritos. A mesma Bíblia, a mesma Sagrada Escritura que deixa claro que a nossa salvação é pela graça, é somente a graça infusa que nos transforma, mas não obstante graça, ela fala em mérito. Por exemplo, quando orardes, entra no teu quarto e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Olha aqui a palavrinha, recompensará. Exatamente. Quando jejuardes, unja o rosto, penteia o cabelo, não deixa ninguém saber que você está jejuando, e o seu pai que vê em oculto te recompensará. Ou então aquela famosa passagem de Mateus 25, uma grande passagem escatológica, que São Mateus nos traz o discurso de Jesus, quando ele diz sobre os bodes e as ovelhas, né? Os bodes, as ovelhas e os cabritos, e ele coloca as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, e ele diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entre no reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro, me hospedaste, estava nu e me vestisse, estava enfermo, me visitaste, estava preso e fostes me ver. Cara, essa é uma passagem que não pode ser ignorada, Peter. Não pode ser ignorada. Sim. E, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, a interpretação dessa passagem feita nos círculos protestantes, inclusive por bons acadêmicos, é muito falha. É muito falha. É tentar encaixar o que o texto diz numa visão teológica prévia que eu tenho. Não, o texto é claro. O texto é claro. A gente vai entrar no reino como? Porque a gente foi visitar o preso, visitar o doente, a gente vestiu aquele que estava nu, a gente alimentou quem tinha fome. É isso que o Senhor Jesus, num dos discursos finais do Evangelho de São Mateus, nos ensina. Então a gente precisa solucionar, a gente precisa equacionar esse problema. E a Santa Igreja não nos deixa de mãos atadas. Por exemplo, olha só o que a Santa Igreja nos ensina sobre o mérito. Diante de Deus, em sentido jurídico, não há mérito da parte do homem. Entre Deus e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos. Então o parágrafo 2007 do Catecismo já deixa claro que não existe mérito juridicamente falando. Por que o protestante acusa o católico de crer na meritocracia para a salvação? Porque a cabeça do protestante é jurídica, é forense. É a salvação jurídica, é a salvação como um ato forense apenas. Né? Então o catecismo já... Desculpa o Sagrado Magistério, mas eu falo isso com muito carinho.
o catecismo já mete o pé na porta. Entendeu? O catecismo já chega dizendo, no sentido jurídico não há mérito da parte do homem. Parágrafo 2008. O mérito do homem diante de Deus, na vida cristã, olha só, todas as palavras importam no catecismo. Na vida cristã, provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. Ou seja, Deus escolheu associar o homem na obra da graça. Deus decidiu compartilhar-se com os seus filhos ao ponto de chamarem-no para serem cooperadores. Olha que loucura, e sem nenhum jabá para os cooperadores da verdade, mas o São Paulo diz isso, de Deus nós somos cooperadores. Sim. A ação paternal de Deus vem em primeiro lugar. O livre agir do homem vem em segundo lugar. Aí o parágrafo 2008 termina assim, o próprio mérito do homem, aliás, eu gosto desse aliás, o próprio mérito do homem, aliás, cabe a Deus, pois as suas boas ações procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. E por fim a gente tem a frase de Santo Agostinho, que está no parágrafo 2006 do Catecismo, que é uma frase belíssima, né? Santo Agostinho dizendo a Deus o seguinte, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado e coroando os seus méritos, exaltai vossos próprios dons. Exatamente. Quando Deus coroa os méritos dos seus filhos, Deus coroa o próprio dom que ele nos deu. Então, a gente precisa entender mérito corretamente, para que a gente não caia na bobagem de dizer que o catolicismo ensina salvação pelos méritos. Mas a grande verdade é que, e isso eu aprendi quando eu me tornei católico, Peter, a grande verdade é que nós somos convidados a participarmos dos méritos de Cristo. Jesus não sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Jesus sofreu para que nós sofrêssemos juntos com ele. Jesus não fez o bem para que nós não precisássemos fazer. Jesus fez o bem para que nós fizéssemos junto com ele. A vida cristã é uma vida de constante amoldar-se ao modelo de Cristo. Aliás, cristão significa isso, pequeno Cristo, né? De modo que os méritos é uma participação nos méritos de Cristo. Isso é uma coisa que... Olha, eu vou jogar uma polêmica aqui e vou sair correndo, tá? Eita, vai lá. Isso é uma coisa que o protestantismo, por ser nominalista, não consegue compreender. O nominalismo não consegue compreender a comunicação entre entes. Então, por exemplo, né, eu vou fugir um pouco ao tema aqui, mas para deixar claro o que eu quero dizer. O protestante diz assim, se você tem Jesus, por que você pede intercessão dos santos? Se você pode pedir a intercessão direto de Jesus, por que você pode pedir a intercessão por que você pede a intercessão dos santos? E essa é uma pergunta de nominalista. Essa é uma pergunta de quem não entende que a resposta para essa pergunta é a seguinte, meu amigo, justamente por causa de Jesus é que existe a intercessão dos santos. Isso. A mediação única de Jesus não impede a mediação dos santos, pelo contrário, propulsiona, capacita, potencializa, porque eu só posso pedir a intercessão de Santa Teresinha, eu estou citando ela pela segunda vez, porque ela é uma santa muito especial na minha conversão, então eu posso pedir a intercessão de Santa Teresinha, não por causa de Santa Teresinha, mas porque a Santa Teresinha está em Cristo. Exatamente. Ela está em Cristo. Eu não peço a intercessão, sei lá, de Platão, Aristóteles. Estou pensando aqui em grandes homens do passado, né? Sei lá, Buda. Eu não peço intercessão desses homens porque eu não sei se eles estão em Cristo.
não tenho certeza, tenho um palpite que não, mas não vou entrar nessa seara. Mas eu posso pedir a intercessão de Santa Teresinha justamente por causa da mediação única de Cristo. Mas é isso, joguei a polêmica e saí correndo, porque se a gente for falar de nominalismo aqui, a gente vai ficar até amanhã. Não, exatamente. No protestantismo tem sempre um divisor, né? É fé ou obras, é graça ou mérito, é escritura ou tradição. Enquanto na Igreja Católica a gente consegue conjugar muito bem essas coisas com muita tranquilidade, com muita serenidade. Fé e obras são dois lados da mesma moeda. Mérito e graça podem andar juntos, justamente porque o mérito é fruto da graça. Escritura e tradição são duas formas de transmissão de uma única e mesma revelação, não é? Então a gente consegue lidar muito bem com essas coisas. Perfeito. Então, assim, é isso que eu gostaria, assim, resumidamente, né? Como você disse, a gente vai fazer um podcast um episódio sobre cada sola. Mas, resumidamente, é isso que eu diria sobre o Sola Graça. Bom, a essa altura, 40 minutos de gravação aqui, o nosso ouvinte já deve ter notado que a gente não vai conseguir contemplar todos os solas num único episódio, né? Então, gente, olha só, já combinamos aqui, eu e o Eduardo, nos bastidores. Então, hoje a gente vai tratar sobre 2 solas, certo? E o Eduardo vai voltar aqui para num outro programa a gente contemplar os outros 3 que faltaram. Já vai ser um programa seguido, tá, gente? Então gravamos esse aqui agora, você tá ouvindo aí, daqui a 2 semanas tem programa novo, já vai ser a parte 2 com o Eduardo. Então, sola fide, somente a fé. Somos salvos pela graça mediante somente a fé. Eduardo, o que diz esse sola? Qual que é o espantalho, né, da doutrina católica que ele vai combater? Qual que é o erro protestante? E qual que é a perspectiva católica com respeito ao sola fide? A palavra é sua. Vamos lá. Esse é o sola. Tá? Eu acho que eu deixei claro para os nossos ouvintes por que eu considero sola gratia uma doutrina completamente católica, né? Plenamente católica. A gente só precisa entender corretamente. Vamos então entender o sola fide biblicamente e por que corretamente, né? Por que eu acho que o sola fide é plenamente católico. Plenamente católico. Qual que é o espantalho que apanha? O espantalho que apanha aqui é o espantalho das obras. É o espantalho das obras. Uhum. O protestante diz, nós somos salvos mediante a fé somente. Já vocês, católicos, pelagianos, semi-pelagianos, né? Vocês acreditam que vocês são salvos pelas obras, pelos próprios esforços. Aí tem até uma conexão com o mérito, né, que a gente falou anteriormente. Isso, de novo, é uma grande bobagem, essa acusação, porque falta uma correta compreensão do que significa fé. Qual que é o erro protestante? O erro protestante é ensinar uma fé fideísta, uma fé fiduciária. O que eu quero dizer com fé fideísta? É uma fé na fé. É uma fé que é um mero assentimento intelectual, ponto. Uhum. Tipo assim, você crê em tal e tal coisa? Creio, mas isso não muda nada. E eu sei que teve gente que ficou brava comigo numa outra entrevista que eu dei, e eu disse que a fé protestante é uma fé fideísta, mas assim, isso é ensinado inclusive por protestantes. Isso está no livro que o Louis Boyer, ex-pastor luterano, escreveu, que eu mencionei aqui. É uma fé na fé. O Martinho Lutero falou, peca forte, mas crê mais forte ainda. Como se uma fé simplesmente fiduciária, ou seja, eu confio, quase que como um pensamento positivo, isso vai resolver, isso vai dar certo.
Mas as Sagradas Escrituras dizem que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Ele diz, é como se as obras fossem a alma da verdadeira fé. Uhum. Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, sem caridade eu não sou nada. Sem caridade eu não sou nada. De modo que essa fé fideísta, essa fé fiduciária, ela não é a fé bíblica. A fé que a Santa Igreja sempre ensinou. Por isso, a Santa Igreja precisou combater essa noção equivocada de fé. E alguém pode dizer assim, não, mas os protestantes na prática não creem assim. Tem muito protestante que entende que a fé verdadeira transborda em amor, em caridade, em obras, em mudança de vida. Ok, concordo com isso. Mas eu não estou falando aqui do que os protestantes fazem. Eu estou falando do que os documentos históricos principais, porque não dá nem para encontrar um consenso, né? Mas o que os documentos teológicos principais ensinam. E aí, Peter, uma comparação aqui boba, né? Mas às vezes comparações bobas nos ajudam a dizer o que é uma fé verdadeira e uma fé fideísta. Eu viro para você e falo assim, Peter, você acredita que eu consigo pilotar um avião? E você responde, acredito, Eduardo. Poxa, lógico que acredito. Você falou, tá falado. Eu falo que não, Peter. Olha, eu sou piloto de avião, você acredita? E você diz, acredito. Acredito sim, Eduardo. Pode ficar tranquilo que eu acredito. Aí eu digo assim para você, então tá bom, Peter. Então entra nesse avião aqui que eu vou ser o piloto. Aí muda de figura, né? Muito bom. A fé fideísta é você dizer assim, não, eu acredito que você é capaz de pilotar um avião. A fé verdadeira é quando você entra no avião comigo pilotando. Sim. Entendeu? Como eu falei, uma comparação simples, mas para deixar claro o que é a verdadeira fé. Então vamos para a verdadeira fé, né? A gente não pode fugir do catecismo, a gente não pode fugir da orientação da Santa Igreja. Eu estou aqui no parágrafo 161. E olha que interessante, né? O que eu vou ler aqui, como você disse mais cedo, nenhum protestante tem dificuldade de assentir ao que eu vou ler aqui. Parágrafo 161. É necessário, para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uhum. Sem fé, ninguém jamais poderá ser justificado, nem conseguir a vida eterna, se nela não perseverar até o fim. Então, eu diria, de novo, nenhum protestante tem dificuldade de crer nisso. Agora eu vou ler o parágrafo 153 do Catecismo. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E ainda a citação do parágrafo 155, que é uma citação de Santo Tomás, que diz assim: crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade, movida por Deus através da graça. Ou seja, perfeito. Crer é um ato de inteligência, mas não parte do sujeito crente. Parte de Deus, que move essa crença a partir da graça. Então, assim, todas essas questões são bem claras, que a Santa Igreja nos ensina que sim, a salvação é mediante a fé. Eu acabei de ler aqui, não vou ficar repetindo a exaustão, mas só para lembrar os nossos ouvintes. O Catecismo diz: sem fé é impossível ser justificado, é impossível ser salvo, é impossível ir para o céu. A fé é um dom de Deus, a fé é movida no crente pela graça de Deus, enfim.
Tudo isso daí é o que a Santa Igreja crê, o que a Santa Igreja ensina, e nenhum protestante teria dificuldade de crer nisso. Porém, de novo, a gente tem que resolver um problema. A gente teve que resolver o problema do mérito, e agora a gente tem que resolver o problema das obras. Exatamente. E aí, qual que é o versículo principal que os protestantes vão dizer para defender o sola fide da maneira que eles creem? Romanos, Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Uhum. Esse é um versículo de difícil interpretação. Se chega um protestante para um católico despreparado e mostra esse versículo, olha aqui, ó, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Como é que você pode crer que as obras desempenham algum papel que seja na salvação e tal? Bom, vamos entender então esse versículo. Primeira coisa que a gente precisa entender, aliás, primeira curiosidade. Quando Lutero traduziu esse versículo para o alemão, ele acrescentou uma palavra. Você sabia disso, Peter? Pois é, meu caro, eu sabia sim. É treta, né? Aham. Lutero acrescentou, pessoal, a palavra somente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente. E ele foi questionado por isso. Ele falou, perguntaram, Lutero, essa palavra somente não está no original. E ele disse, a tradução é minha, eu traduzo como que eu quiser, meu corpo, minhas regras, não, né? Ele falou, minha tradução, minhas regras, tradução, aqui o que eu estou falando é a nova versão do Eduardo Faria, tá? Mas, sem ser jocoso nem desrespeitoso, o que Lutero disse foi o seguinte, eu coloquei essa palavra para auxiliar o leitor na interpretação da verdade. Uhum. Ou seja, tá de brincadeira, né? Tá de, como diz aqui em Minas, a gente fala, tá de wave with my face. Né? Você tá de onda com a minha cara, porque eu coloquei uma palavra a mais para auxiliar o leitor na interpretação. Calma lá, né? Sim, não é assim sim. que a banda toca, não. Mas ele acrescentou a palavra somente. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente, independente das obras da lei. Enfim, não é isso que o versículo diz. Romanos 3, 28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O que a gente tem que perceber nesse versículo? Primeiro que a gente tem que colocar ele no contexto onde ele se encontra. Olha o versículo seguinte. Porventura Deus é Deus somente dos judeus? Não. Ele é também dos gentios. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui não é uma contraposição entre fé e obras. É uma contraposição entre judeus e gentios. Primeira coisa que a gente precisa perceber. É uma contraposição entre judeus e gentios. Segunda coisa que a gente precisa perceber. Paulo não fala simplesmente de obras. Paulo fala de obras da lei. Perfeito. Qual que é o contexto que Paulo está inserido aqui? Um contexto em que o cristianismo cresce como uma seita marginal do judaísmo. O cristianismo primitivo, gente, e aqui eu não estou falando com nenhum tipo de desrespeito, não. Eu estou falando aqui uma análise sociológica, fria. O cristianismo na igreja primitiva era uma seita marginal do judaísmo. E ao passo que ele se expandia, alguns judeus diziam, esses pagãos, esses gentios que se tornaram cristãos, precisam se tornar judeus, precisam ser circuncidados, precisam seguir a nossa dieta kosher, precisa guardar os nossos dias de lua cheia, as nossas festas judaicas. E Paulo bate na mesa e diz, não. A fé
E aí, essa palavra fé, ela é carregada de um amplo significado, não é uma fé fiduciária, não é uma fé fideísta. Paulo diz, a fé em Cristo basta. Pode comer torresmo, pode comer presunto, pode comer camarão, fica à vontade, não precisa circuncidar, graças a Deus, fica tranquilo, porque não é isso que vai te salvar. Inclusive, existe um teólogo protestante, e os livros dele são publicados por editoras católicas. Por quê? Porque o cara é um baita teólogo e merece ser lido, que é o N.T. Wright. Uhum. E o N.T. Wright é um teólogo anglicano, ele merece ser lido, ele é fantástico. E o N.T. Wright diz que, pasmem, Lutero entendeu Paulo errado. Lutero entendeu Paulo errado, porque Lutero tinha uma birra com as obras, mas na verdade eram obras da lei. De novo, o que eram obras da lei? A lei cerimonial judaica, essas leis dietéticas, leis de circuncisão, leis de purificação, etc, etc, etc. Sim. Então, não é disso que Paulo está falando. E o que Paulo quer fazer aqui, como eu já disse, é deixar claro o caráter universal da salvação. O caráter universal da salvação. A gente precisa entender que fé, no sentido bíblico, não é sentimento, não é uma confiança mera, mas ela é uma atitude. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Pedro, depois do sermão em Atos 2, as pessoas perguntam, né, o que faremos? Aí Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados. Uhum. É interessante que nesse contexto aqui, eu estou em Atos 2, 38. Nesse contexto, a gente não vê a palavra fé. Perceba, não que fé não seja importante, pelo amor de Deus, né? Tudo começa pela fé. Eu li o que o catecismo diz sobre a fé, mas Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados. Ou seja, é necessário arrependimento, é necessário uma transformação. E a gente não pode deixar de citar, por exemplo, Romanos 2, versículos 6 a 8. Eu citei Romanos 3, ali quando fala das obras da lei. Mas em Romanos 2, versículos 6 a 8? Deus retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Uhum. A vida eterna aos que fazem o bem e a ira aos que desobedecem à verdade. Deus retribuirá. Nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. A fé sem obras é morta. Tiago diz, percebam, meus irmãos, que vocês não são salvos pela fé somente. Vocês não são salvos pela fé somente. E aqui não foi Lutero que acrescentou, foi Tiago que escreveu, São Tiago. Exatamente. E por fim, eu diria que o versículo que para mim resume isso é Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 é belíssimo. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé bíblica, a fé católica, a fé salvífica, a fé verdadeira é uma fé, ou seja, é uma crença e é uma confiança. Mas não é só uma crença e uma confiança. É uma crença e uma confiança que transborda em amor, que transborda em obras, que se manifesta em verdadeiras obras. Obras meritórias feitas em Cristo. O mérito não está em nós, o mérito está em Cristo. O mérito está em serem feitas em Cristo, serem feitas em obediência ao modelo de Cristo. Obras feitas em estado de graça. Até porque, quando perguntam para Jesus o que fazer
para fazermos a obra de Deus, ou o que é a obra de Deus, o nosso Senhor Jesus, Peter, responde: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Ou seja, a própria fé é uma obra. Exatamente. A própria fé é algo que a gente faz. É algo. Crer é um verbo, é uma ação. De modo que essa divisão entre fé e obras, ela não na minha opinião, tá, Peter? Eu retiro tudo que eu disse se eu disser alguma coisa aqui contra o magistério da Santa Igreja. Mas essa divisão entre fé e obras não é algo muito comum na cabeça do autor bíblico. Porque a fé verdadeira necessariamente transbordará em obras. Necessariamente transbordará em obras. Eu lembro que eu tive uma discussão não muito tempo atrás com um pastor protestante sobre isso, e assim, quando eu falo discussão, foi com um pastor muito amigo meu, tá? Então não foi uma discussão belicosa, não foi uma discussão de xingamento, nada disso. Foi uma discussão, assim, um debate teológico. Sim, sim. E ele virou para mim e falou assim: Eduardo, você precisa entender que as obras são uma consequência da atuação da graça de Deus na vida do sujeito. E eu virei para ele e falei assim: e a fé, não é? E a fé não é? A fé também não é uma consequência da atuação da graça de Deus na vida do sujeito? Aí ele falou: é. E eu disse assim: então discussão encerrada, a gente crê igual, então. Então por que a gente está brigando? Exatamente. Né? Então, assim, entendendo isso, entendendo que a fé é uma fé que existe confiança e existe crença, mas não é fiduciária e nem fideísta, é uma fé que transborda em uma mudança de vida, em obediência aos mandamentos de Deus, em uma obediência à vontade de Jesus, uma fé que se manifesta em verdadeiras obras. Nós podemos afirmar sola fide sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu creio nesse sola fide. Tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, eu não vou acreditar que um judeu da Palestina, que morreu com mais ou menos 30 anos de idade, há 2000 anos atrás, salvou a humanidade, transformou a humanidade, transformou o mundo. Eu preciso de fé. Então, nesse sentido, eu afirmo, e afirmo com alegria, sola fide. Perfeito, Eduardo, perfeito. Mas olha só, do que você disse aqui sobre o sola fide especialmente, dificilmente um protestante discordaria, não é? Eu já vi muitos protestantes, muitos teólogos protestantes escrevendo hoje que eles creem numa fé que opera pela caridade, sim, e que as obras são uma manifestação da fé, certo? Agora, a apologética protestante contra o catolicismo, ela vai errar no seguinte, ela vai dizer assim, ó, olha, nós cremos sim numa fé que opera pela caridade, contra a caridade católica, como se a caridade católica, se as obras católicas não fossem obras da fé, mas são. E é justamente por isso que a gente não separa fé e obras. É justamente por isso que a gente tem fé e obras como duas faces, dois lados de uma mesma moeda, não é? Porque são obras da fé. Obras da fé. Da fé, da fé. Porém, Peter, perceba como que um erro chama outro erro. E como que está tudo interligado. Lembra que eu falei no primeiro sola? Lembra que eu falei que a justificação na mentalidade protestante é extrínseca. Sim. E a justiça, né, a graça é extrínseca e a justiça é imputada? Sim. Existe um versículo lá em Isaías que diz o seguinte: vossas obras de justiça são como trapos imundos. Está em Isaías. Vossas obras de justiça são como trapos imundos. Isso é bíblico. As boas obras daqueles que não se renderam a Deus, a Jesus, são trapos imundos. Não vale nada. Nenhum católico ensina que a boa obra de um cara que não está em Cristo tem algum valor salvífico, tem algum valor meritório. Então, sim, as obras de justiça que aquele povo que estava com o coração distante de Deus pratica, são trapos imundos, e trapos imundos aqui é um eufemismo, tá?
Trapos imundos aqui é absorvente usado, que o profeta está dizendo aqui. Trapos imundos é um eufemismo. Olha só o que Deus está dizendo. As suas obras são como absorvente usado. São repugnantes, são imundas. Porém, o protestante, por crer que a graça é extrínseca e a justiça é imputada, ele crê que as obras são trapos imundos, mesmo depois que você se torna cristão. Uhum. Olha só como que um erro está conectado com o outro, está interligado com o outro. Mesmo depois que você se torna cristão. E aí, cara, é um erro hermenêutico. Terrível. E eu não posso crer nisso, porque depois que eu me torno cristão, eu não creio em graça extrínseca, eu creio em graça infusa. A graça de Deus me transforma totalmente. Eu não creio em justiça imputada, eu creio em justiça comunicada. A justificação me torna verdadeiramente justo e não juridicamente justo apenas. De modo que as obras que eu faço em estado de graça não são trapos imundos, pelo contrário. As boas obras que eu faço em estado de graça são obras em Cristo. São obras que emulam, que mimetizam o Cristo que habita em mim. Então eu não posso menosprezar as boas obras e o papel das boas obras no processo salvífico. Perfeito, perfeito. Que ao fim e ao cabo são obras do próprio Cristo, né? São obras do próprio Cristo, perfeito. Realizadas sob o influxo da sua graça e sob a moção da sua graça. Então, meus caros, olha só, o tempo já avançou demais, esse episódio já tá ficando comprido, apesar de muito, muito bom, né? Mas ficaram pendentes ainda 3 solas, né? O Solus Christus, o Soli Deo Gloria e o Sola Scriptura. Então o Eduardo vai voltar aqui e a gente vai gravar sobre eles na semana que vem, tá? Eduardo, o espaço é seu agora para as considerações finais, tá? Se você quiser deixar um recado aqui pro nosso ouvinte que tá aqui ouvindo você, ouvindo essa grande aula que você tá dando pra gente, quer se tornar também, né, um verdadeiro defensor da fé. Aliás, todos aqui no Cooperadores da Verdade nós trabalhamos para isso, né? Nós queremos um Brasil católico de verdade, então estamos aqui nos dedicando, estudando, nos formando para, quem sabe, com a graça de Deus, nos tornarmos grandes defensores da fé. Bom, se o nosso ouvinte quiser se tornar um defensor da fé, a primeira coisa que eu te digo é busque a humildade. Busque a humildade. Não existe nada mais anti-apologético do que um apologeta arrogante. Uhum. Do que um apologeta que, por ter um pouquinho a mais de conhecimento do que o outro, se acha alguma coisa. Uma das coisas, eu não tinha planejado falar isso, Peter, mas já que você pediu para eu encerrar com chave de ouro, eu quero comentar uma das coisas que me fizeram me tornar católico. Eu era extremamente arrogante quando eu era calvinista, do ponto de vista intelectual. Uhum. Porque eu achava que o calvinismo era o suprassumo da teologia. Era o que havia de melhor na interpretação bíblica. E eu olhava para os outros evangélicos que não eram calvinistas com desdém, às vezes até com pena. Eu dizia, poxa, eles ainda não atingiram o meu nível de sofisticação teológica, né? Sim. E quando o calvinismo começou a ruir para mim, ponto por ponto, eu comecei a perceber que o calvinismo não só não é plenamente bíblico, como em alguns pontos é até mesmo antibíblico, eu comecei a pensar, sabe em quem? Naquela senhorinha católica que talvez é semi-analfabeta, que nunca leu a Bíblia, que nunca leu um livro de teologia, mas porque ela reza o terço e porque ela reza as estações do Calvário, ela conhece a vida de Cristo profundamente. Exatamente. Profundamente. E porque ela reza o terço e porque ela reza as estações do Calvário, ela tem uma intimidade com Cristo
com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, maior do que o maior dos apologetas, do que o mais sábio dos teólogos. É aquela senhorinha que talvez nunca leu a Bíblia, nunca leu o catecismo, nunca leu um livro de teologia, não porque ela não queira, mas porque talvez ela não saiba. Mas ela reza o rosário, ela reza as estações do Calvário, ela adora o Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia, ela não perde uma missa, é uma mulher de oração e de missa diária. E essa mulher, Peter, desculpa, cara, mas ela está muito mais próxima de Deus do que eu e você juntos. Exatamente. Tá? E olhando para essa senhorinha, eu falei, é isso que eu preciso. Então, meu amigo, se você quiser ser apologeta, você que nos escuta, deixa um pouquinho os livros de lado num primeiro momento, tá? Eu não estou aqui fazendo uma defesa de uma não vida de intelectualidade, não é isso. Mas deixe os livros de lado num primeiro momento e reze, 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 seja humilde, seja humilde, seja humilde. E depois, quem sabe, o Espírito Santo, a presença de Deus vai ser tão real na sua vida que o seu modo de viver vai ser já a melhor apologia, a melhor defesa da fé cristã. E além disso, depois que você fez isso, aí sim, você comece a estudar. Primeiramente, leia o catecismo, leia a Bíblia, leia bons livros de apologética, aprenda um segundo idioma, porque você não vai ter muito material em português. Se torne assíduo no podcast dos Cooperadores da Verdade, porque eu cresci muito acompanhando os cooperadores e hoje está aqui, Peter, você não faz ideia, cara, da honra para mim que é estar aqui nesse podcast. Eu era ouvinte seu e agora eu estou aqui do seu lado. É uma honra muito grande, muito grande. E eu recomendo o Cooperadores com toda tranquilidade, né, porque um dos parceiros do Cooperadores é o meu padrinho, né, o Arthur Jordan. O Arthur Jordan, cara... Você sabe que eu descobri que o Arthur Jordan tem menos de 30 anos, Peter? Não pode ser, cara. Ele tem menos de 30 anos, cara. Eu falei, que isso, cara? Eu achava que você tinha uns 40, 45. Aí ele falou assim, eu tô tão acabado assim. Eu falei, além disso, né? Além disso, é porque você tem muito conhecimento, muita maturidade, muita sabedoria. Exatamente. Né? Nem então, eu sabia disso aí, cara. Tô surpreso. Exato. Porque além de tudo, tem 20 filhos também, né? Exatamente, por isso, né? Por isso. Mas então, assim, o recado que eu deixaria para os nossos ouvintes nesse final é esse, tá? Humildade, vida de oração, vida de adoração eucarística, vida de estudos. E o resto, Deus vai trazer até você a sua missão. Eu digo isso porque o meu diretor espiritual sempre me fala isso. Eu ficava, padre, qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha missão? E ele dizia, Eduardo, cumpra o que vem às suas mãos para cumprir. E deixa que Deus vai trazer a sua missão até você. Santo Tomás dizia que trocaria toda a ciência teológica dele pelo valor de uma única Ave Maria. Olha só, né? Olha isso, cara. Santo Tomás, né? Meu Deus. Então... Que coisa bonita. Eu não conhecia essa frase. Que coisa bonita. Pois é. Gente, encerramos aqui então mais uma vez, como eu tenho dito, né? Sempre que nós temos convidados aqui, encerramos com chave de ouro. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecationes ne despicias e necessitatibus nostris. Sed periculus cunctis liberonis semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Eduardo, muito obrigado, meu cara, muito obrigado. Primeira vez aqui no Cooperadores, já vai fazer dobradinha, né? Já assumimos o compromisso aqui de gravarmos o próximo episódio. Então, só tenho a te agradecer mesmo por toda a generosidade, toda a disponibilidade, toda a caridade aqui com a gente. Sim, vai ser um prazer. Queria agradecer o convite, agradecer os ouvintes e dizer para você que nos ouve que vai ser uma alegria contar com você no nosso curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Obrigado pela oportunidade, Peter.
E convidar também o pessoal para me seguir no Instagram. Isso. Você que ainda não me segue, eu tenho um mini apostolado lá, sempre respondo perguntas, posto alguns vídeos, @DuduFaria1, @DuduFaria1. Faria, eu não sei porque o pessoal tem mania de achar que é Farias. É um só, né? Gente, é singular, né? É um só, gente, é Dudu Faria 1. Eu coloquei o 1 lá para deixar bem claro que é um Faria. Os links aí, tanto para o curso quanto para os perfis do Eduardo, estarão no post desse episódio lá no nosso site, tá, Eduardo? Mais uma vez, eu te agradeço. Eu que agradeço, meu irmão. Até a próxima. É isso, chegamos ao fim de mais um Cooperadores. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo da igreja, da família, do trabalho, dos estudos, compartilhe aí nas suas redes sociais, porque isso é uma coisa muito simples, rápida, fácil que você faz, não custa nada para você, mas pra gente ajuda muito, de verdade. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte, e quem quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui, reze por nós, salve Maria.